Somos seres relacionais. Desde a infância, precisamos de interações humanas para sobreviver. Gostando ou não, o contato com o outro é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social, amorosa, profissional e até espiritual. No entanto, o que se vê hoje são pessoas que cada vez menos sabem se relacionar, uma sociedade avessa ao convívio. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que existe um modelo a ser seguido, um padrão que devemos imitar e que nos mostra que relacionamentos saudáveis são aqueles baseados em Cristo. Descubra esse padrão na série Relacionamento. Bom, nós vamos continuar a série sobre relacionamentos. Eu não sei até onde Deus vai levar essa série, eu não sei quantas mensagens mais Ele vai trazer. Se essa é a última ou não, eu estou assim, como folha, onde o Espírito soprar eu vou, o que Ele fala eu faço. E Ele trouxe essa mensagem aqui para que nós possamos ser impactados e ter as nossas vidas transformadas. Mas já faz algumas semanas que nós estamos falando sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Nós falamos sobre o relacionamento de Jesus com o Pai, nós falamos de Jesus com o pecador, nós falamos do relacionamento de Jesus com os amigos, de Jesus com o diabo. E hoje nós vamos abordar um relacionamento que foi muito especial e de muito impacto até os dias de hoje. É o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Através desse relacionamento nós vamos olhar e observar padrões que Jesus adotou com os seus discípulos e adota conosco. Porque quem aqui é um seguidor de Jesus? Quem aqui é influenciado por Jesus? Quem aqui recebe os ensinamentos de Jesus? Então eu posso falar que você também é um discípulo, amém? Então, se esses padrões que Jesus ensinou para os apóstolos, para os discípulos da igreja primitiva, são ensinamentos e padrões que nós também carregamos nos dias de hoje. Só que, na mesma medida que nós somos discipulados por alguém, nós discipulamos outras pessoas, não é verdade? Quem aqui exerce influência e liderança em algum ambiente? Quer ver? Quantos maridos nós temos aqui? Nós não exercemos influência, brincadeira. Nós exercemos influência e liderança dentro das nossas casas. Nós dizemos, a última palavra é nossa. Sim, senhora, iremos lavar a louça. Mas de certa forma nós exercemos liderança sobre a vida dos nossos filhos, talvez sobre a vida de um funcionário, talvez sobre a vida da sua família, dos seus tios, do seu pai, seja lá quem for. Mas nós influenciamos e também somos influenciados, não é verdade? Então, para começar essa mensagem, eu quero trazer alguns dados para vocês. Porque é comum adultos, jovens, olharem para pessoas e serem influenciadas por elas, não é verdade? Para os adultos, pode ser um coach, e eu não estou zoando, estou falando sério, pode ser um coach, pode ser um pastor, pode ser, vamos pensar nas possibilidades, pode ser um cara bom na área que você trabalha. Se você é um advogado, pode ser um advogado especialista na área que você atua. Se você for médico, pode ser um médico, pode ser um cantor, pode ser uma atriz, um ator, pode ser um atleta. Para os jovens, a figura já muda um pouco, porque o jovem ele quer se sentir representado. Então a figura que ele busca é de alguém que, na maioria das vezes, de forma estética e externa, represente o que aquele jovem pense e o que aquele jovem faz. Para crianças é um outro nível. Crianças geralmente são influenciadas pelos pais, pelo pai e pela mãe. Então o espelho, a admiração é do pai e da mãe. A maioria das crianças, você vai ver que quando questionada até uma certa idade, o que ela ser, quando crescer ela vai repetir a profissão do pai ou a profissão da mãe. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? E é assim que funciona. E pensando nesse poder de influência, nós achamos que existe uma concepção errada de que somente se influencia alguém quando se tem um nome muito grande, quando se tem uma autoridade, quando se tem uma visibilidade enorme, algo que atrai a atenção das pessoas para o eu como um indivíduo.
E como o momento são as mídias sociais, nós acreditamos que nós influenciamos, ou então nós acreditamos que somente influencia pessoas quem tem um determinado número de seguidores. Então se você tem acima de 50 mil, de 1 milhão, aí sim você é uma grande influência. Mas o que eu quero te falar, meu querido, que não é assim que funciona. Você não precisa dos holofotes humanos para que você exerça a influência. O que você precisa entender é uma coisa básica: que você foi criado para um propósito, assim como eu, e parte importantíssima desse propósito é você exercer influência onde quer que você esteja. Existe um livro com o título Who is Bigger? Quem é o maior? Ele é fruto de uma pesquisa feita por um professor cientista da computação chamado Stephen Skin, eu não sei exatamente o nome, e um outro engenheiro do Google chamado Charles Ward. E ele ranqueia os personagens históricos de acordo com o número de buscas na internet. Então esse resultado, ele expressa o grau de influência e fama dessas pessoas, de cada um desses indivíduos. Eu vou falar de trás para frente os 5 maiores influenciadores pesquisados através do Google. Em quinto lugar, nós temos Abraham Lincoln. Quem conhece Abraham Lincoln? Meu parceiro, meu irmão. Tomou outro dia café em casa? Brincadeira. Mas ele foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana e uma pessoa que contribuiu e muito para o fim da escravidão nos Estados Unidos. Esse foi Abraham Lincoln, em quinto lugar. Em quarto lugar, nós temos o William Shakespeare. Talvez você veja as obras desse homem e não entenda metade delas. Tá, tudo bem, porque eu também não entendo grande parte delas. Mas ele é um poeta, ele é um escritor, ele é um ator, ele é um diretor. Em terceiro lugar, nós temos Maomé. Maomé foi o fundador da religião islâmica. O principal profeta do Islã, Maomé. Foi lá por volta de 611 que ele criou e ele fundou essa religião. E sabe o que é mais louco do islamismo? Eu tive acesso, quando eu estudava nos Estados Unidos, a os princípios do islamismo quando fundado. E um dos princípios era defender o cristianismo e o povo judeu. Acreditem nisso? Tudo mudou, né? Hoje não é mais nada disso. Mas enfim, em terceiro lugar está Maomé. Em segundo lugar está Napoleão Bonaparte, que foi um estrategista e um político muito poderoso. Agora adivinhem quem está no primeiro lugar das pesquisas. Ah não, fala mais alto, meu irmão. Ah, fala mais alto, meu irmão. Jesus é o primeiro nas pesquisas em influência. A influência de Cristo é incontestável e marcou, a humanidade, a história da humanidade, sendo expressa em lugares diferentes, em épocas diferentes, em continentes diferentes. Jesus, um revolucionário com um discurso de amor aos inimigos e igualdade, lutou contra o divórcio, lutou contra a poligamia. Esse é o Jesus que se levantou numa época que estava tudo bagunçado. Mas para vocês terem uma noção, o poder da influência de Jesus, a biblioteca americana, norte-americana, a biblioteca do Congresso norte-americana, que é a maior biblioteca do mundo, para vocês terem noção, ela foi inaugurada em 1800 e hoje ela tem mais de 155 milhões de exemplares expostos lá. Ela mostra que a obra o maior número de obras sobre alguém específico é sobre Jesus. A grande parte do seu acervo é sobre Jesus. Não existe nada comparado, não existe ninguém, nenhum artista, nem Gandhi, nem qualquer outro tipo de pessoa que influenciou gerações, que é tão pesquisado e tem tantas obras publicadas quanto a respeito de Jesus. As leis dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são consideradas como modelo para todo mundo, ela deve a sua existência a ingleses como John Locke, William Gladstone, William Wilberforce, William Blackstone, e aos americanos John Adams, James Madison, James Witherspoon e outros. Todos esses homens,
Eles carregam os ideais de liberdade, justiça e igualdade e repetem o mesmo discurso, repetiam o mesmo discurso a respeito de Jesus. Todos esses homens se confessavam como cristãos. E eles imitavam o discurso de Jesus. Você sabia que nos Estados Unidos 128 faculdades foram estabelecidas nos 100 primeiros anos de história? 128 faculdades foram instituídas nos 100 primeiros anos de história daquele país e foram fundadas por igrejas, por denominações ou grupos religiosos. Agora, se você me pergunta qual que é a ligação desses dados com que nós estamos falando com o discípulo, é que qualquer um que queira discipular alguém, precisa primeiro entender e estar disposto a exercer influência sobre uma outra pessoa. Jesus Cristo, Ele não discipulou pessoas preparadas. Jesus Cristo discipulou homens que mudaram a história, que fizeram o Evangelho expandir para países diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar. Se nós entendemos que discípulo, a palavra discípulo, ela se refere a um estudante, a um aprendiz, nós precisamos também entender que a palavra discipulador, ela tem o significado de alguém que ensina, de alguém que mostra o caminho, de alguém que exerce influência positiva na vida de outras pessoas. E hoje, meus irmãos, eu quero falar que se tem alguém que exerceu influência e mudou o tempo, esse alguém se chama Jesus Cristo. Se tem alguém que é modelo de discipulador, é Jesus Cristo, amém? Mas nós vamos mergulhar em 3 padrões que Ele nos deu, que nós precisamos pegar e aplicar nas nossas vidas como discipuladores de Cristo, discípulos de Cristo e discipuladores para a obra de Cristo, amém? Então o primeiro padrão que Ele mostrou foi transmitir o propósito. Você pode repetir comigo? Transmitir o propósito? Desde a antiguidade, o homem tem questionado qual o sentido da vida humana. Quem aqui tem essa inquietação? Pode levantar a mão. Cara, eu tinha muito essa inquietação. Eu lembro que quando eu trabalhava no meio secular, eu tinha uma crise muito grande. Eu falava, cara, que diferença eu estou fazendo na vida das pessoas. Eu era um cara gentil, eu era uma pessoa honesta, eu era um cara trabalhador, eu não trapaceava ninguém, eu não mentia, às vezes mentia, eu era vendedor, não que seja certo, mas enfim, já me arrependi, já pedi perdão, e está tudo bem, mas cara, eu tentava fazer tudo da melhor forma possível, e muitas vezes eu falava, Senhor, essa vai ser a minha vida para sempre, eu vou acordar, eu vou deixar minha família, eu vou me expor ao trânsito de São Paulo, aos estados que eu viajava, e aí eu vou ganhar o meu salário no fim do mês, e eu vou torrar todo o meu salário pagando conta, que eu fiz dívida durante o mês, e vai ser assim, o que eu estou fazendo de diferente? Eu tinha essa inquietação dentro de mim. Sabe, que a filosofia, as religiões humanas, e até a ciência médica tem se proposto a responder essa pergunta. Mas a Bíblia diz muito claramente qual é o verdadeiro sentido da sua vida e da minha vida. Sabe qual que é? Sim ou não? Glorificar a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da sua vida. Glorificar a Deus. A pergunta é, como eu posso glorificar a Deus? Então você tem que ter um entendimento muito claro. O propósito da minha vida é glorificar Deus onde eu estiver, é apontar Cristo onde eu estiver. As pessoas, elas procuram olhar filosoficamente, elas procuram olhar religiosamente, cientificamente, para o propósito da existência humana, e buscam explicar certos questionamentos que permeiam o relacionamento do homem consigo mesmo e o mundo que ele está inserido. Mas a grande verdade é que nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhum professor, por mais inteligente que ele seja, exceto a palavra de Deus, consegue definir o propósito que nós temos. Todos nós temos um propósito. Você tem um propósito. Talvez você se ache a pessoa mais inútil do mundo. Talvez o seu período hoje seja o período de menos produtividade, mas eu quero te falar que Deus tem um propósito na sua vida.
Você tem um propósito, você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você tem valor e você tem um propósito para uma obra gloriosa que Ele quer fazer em você e através de você. Todos nós fomos chamados para algo. Só que a mentira que muitas vezes Satanás coloca na nossa mente, na sua mente, na minha mente, é que não, existem obras que somente os grandes pescadores podem fazer. Existem caminhos que somente os grandes influenciadores podem percorrer. Existem influências que somente aqueles que têm milhões de seguidores podem exercer. Nenhum ser humano, meu irmão, foi criado para ficar à toa. Só que para entendermos o nosso propósito, nós precisamos olhar a soberania de Cristo. Nós precisamos olhar e entender que Ele é soberano sobre o mundo, sobre toda a raça humana. Nós devemos entender a nossa identidade nele, e devemos estreitar o nosso relacionamento com Ele, porque assim nós vamos entender a nossa vocação. Vamos entrar no texto aqui, para que você entenda que os discípulos mesmo viveram esse processo de entendimento do propósito. Abra sua Bíblia em Mateus 4, capítulo 4, versículos 18 e 19. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Amém? Fala amém mais alto aí. Não, mais alto. Aí, beleza. Mateus 4, 18 e 19. Quem abriu, diga amém. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Nessa passagem, Jesus mostra que aqueles desconhecidos pescadores, Ele mostra para aqueles desconhecidos pescadores o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito que eles tinham. E nas nossas vidas, quando nós falamos sobre transmitir um propósito, nós temos vários exemplos na história, na palavra de Deus, que apontam o caminho, que nos mostram que é de fato transmitir um propósito. Se nós pegarmos a história de Moisés, e como Moisés tentou entrar na terra prometida por 40 anos, dirigiu o povo para fora do Egito, depois de 400 anos de escravidão, mas antes da sua morte, ele transmite a sua visão, ao decorrer do tempo, para Moisés e Calebe, e ele diz: olha, eu não entro, mas vocês vão entrar. Transmitiu o propósito, e foi exatamente isso que aconteceu, porque quando Moisés morre, Josué não retrocede, Josué continua o plano, Josué não muda o planejamento, e foi usado por Deus para conduzir o povo, para conquistar a terra prometida. Outra pessoa, outro exemplo que nós podemos pegar, Noemi e Ruth. Por tanto amar Noemi, e ser influenciada pela sua conduta de vida, pela forma como ela tinha relacionamento com Deus, Ruth decidiu deixar a sua terra, decidiu deixar a sua história, e passou a servir a Deus, junto com Noemi. E por causa disso, o Deus de Noemi, também se tornou o Deus de Ruth, e abençoou Ruth, dando seu marido Boaz. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que foi pai do rei Davi. Olha a importância do discipulado, porque se existe um discipulado que agradava a Deus, foi o discipulado de Noemi com Ruth. Olha o efeito que isso surtiu. Outro exemplo de transmissão de propósito, Elias e Eliseu. Elias, enquanto profeta e homem de Deus, passou a caminhar com Eliseu, quando Deus ordenou que ungisse a fim de que fosse o próximo profeta, o seu sucessor. Paulo e Barnabé também. Barnabé era membro da igreja primitiva de Jerusalém, e é descrito no livro de Atos como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Depois disso, posteriormente, Paulo e Barnabé fizeram muitas e muitas viagens missionárias, expandiram o reino, levaram o evangelho para outras pessoas. Começaram por Chipre, foram caminhando até a Ásia Menor,
Se nós trouxermos para o tempo, para esse período mais contemporâneo, nós podemos falar de Loren Cunningham, que é o presidente, o fundador da Jocum, que faleceu recentemente, mas transmitiu a visão, transmitiu o propósito para Jim Stiller, que está dando continuidade nesse lindo trabalho desse homem de Deus. Todas essas pessoas citadas, e tantas outras que nós poderíamos citar, foram pessoas que receberam um discipulado muito forte por parte do seu líder. Agora entenda uma coisa, Jesus Cristo ele veio ao mundo para quê? Você pode falar? Nos salvar do quê? Jesus Cristo ele veio para resgatar a humanidade, para salvar os homens da morte eterna. Ele veio trazer esperança para aqueles que estavam quebrados, ele veio trazer alegria para aqueles que estavam tristes. E Jesus chama os seus discípulos para fazer exatamente a mesma coisa. Ele transfere o propósito para os seus discípulos, e assim eles seguem durante o tempo em que viveram. Jesus fez de alguns homens bem simples, grandes apóstolos que transformaram a história, convivendo com ele por apenas 3 anos. O que nós precisamos saber é que o caráter de Cristo irradiava a sabedoria, e continua irradiando sabedoria, continua irradiando a credibilidade, integridade, temor, completa confiança. Jesus era para os seus discípulos, e hoje é para nós, tudo aquilo que estava escrito no livro dos profetas. Ele é o cumprimento das profecias que foram direcionadas a nós. Agora entenda uma coisa, após Jesus ensinar sobre serem pescadores de homens, você sabe qual foi o resultado desses discípulos? Pedro, após a morte de Cristo, conduziu a missão entre os que ficaram e serviu com o seu trabalho por mais 32 anos, até morrer por volta de 64 depois de Cristo. Pedro foi extremamente relevante, foi através de Pedro que Deus dá a visão que o evangelho é para os gentios. Foi através de Pedro que na primeira pregação 3.000 pessoas são batizadas e conhecem a verdade sobre o Espírito Santo. Foi através de Pedro que a igreja não retrocedeu. Se nós pegarmos João, aquele que tem a revelação sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro do final dos tempos, e com essa revelação, quantas pessoas continuam sendo impactadas ainda nos dias de hoje? Se nós pegarmos Filipe não parou de trabalhar, continuou pescando homens na Ásia. Se nós falarmos de Bartolomeu, continuou pescando homens na Etiópia, na Armênia, na Índia, na Mesopotâmia. Se nós pularmos para Mateus, continuou a sua missão, onde Cristo viveu, que foi em Jerusalém, e percorreu a Pérsia, percorreu a Etiópia. Tomé também continuou pescando homens na Índia. Vocês percebem que a transmissão do propósito impactou de tal forma a vida desses homens que eles não puderam voltar para o lugar onde eles estavam. Nós precisamos avançar. Jesus já transmitiu um propósito na sua vida. É tempo de você olhar para frente, não olhar para trás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a suprema vocação, soberana vocação de Deus. É para esse lugar que nós temos que ir. Agora nós paramos, nós recebemos a visão de Cristo, nós entendemos a transmissão do propósito, aquilo que nós devemos fazer, pescar homens, e nós paramos. Ah não, porque eu sou tímido demais, porque eu não sou tão eloquente. Deixa eu te falar uma coisa, imagina se alguns desses discípulos dessem desculpas. Hoje nós somos quase 2,5 bilhões de cristãos, no mundo que tem 7,3, 7,4 bilhões de pessoas. Nós precisamos continuar o propósito que nós recebemos e transmitir para as próximas gerações. Nós recebemos algo poderoso de Deus, nós temos que continuar. Amém? Então o primeiro ponto, o primeiro padrão é transmitir o propósito. O segundo padrão é ensinar. O ensino faz parte do ministério de Jesus, porque além de transmitir o propósito, Jesus também gastou tempo ensinando, treinando os seus discípulos. Ele ensina como os discípulos deveriam orar.
Lucas 11, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou. E aí ele começa: quando orares, ores assim: Pai nosso que estás no céu. E ele ensina a oração do Pai Nosso. Jesus tinha também ensinado os seus discípulos por parábolas. E quando falamos por parábolas, provavelmente você já pensou em alguma parábola que mais te toca. Quem aqui consegue pensar em alguma parábola? Quem não consegue pensar em parábola, pensa, talvez você que conhece a história, você que conhece as parábolas, talvez a primeira que tenha vindo na sua mente é uma parábola que tenha falado com você. Mas deixa eu te falar, o que nós precisamos lembrar no dia de hoje é que existe um engano muito comum acerca do motivo pelo qual Jesus ensinou por meio das parábolas. Porque muitas pessoas falam que o único motivo pelo qual Jesus ensinou por meio das parábolas era para tornar a compreensão daqueles que estavam ouvindo dos seus ensinamentos mais fácil e agradáveis para ouvir. Essa afirmação, ela não está totalmente errada, até porque Jesus usava características comuns da época na sua parábola. Ele fala sobre pastores, ele usa metáforas agrícolas, ele usa pessoas, mas isso não é o único e nem o principal motivo e objetivo pelo qual Jesus falou através de parábolas. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, continua no livro de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler de 10 a 13. Quem abriu, diga amém. Eu ia falar para dizer vai Corinthians, mas melhor não. A fase não está boa. Faz tempo que a fase não está boa. Mas Deus vai dar graça, Renan. Deus vai dar graça, mano. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Eu falo para Deus: Deus, eu sou tão fiel ao Senhor. Eu faço tudo certinho. Eu dou dízimo, eu não minto. Ajuda o Corinthians. Enfim, ai que triste, mas vamos seguir. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Mateus 13, versículos 10 a 13 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Pois ao que se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Esse texto, se você não ler com calma, não esmiuçar, ele se torna um tanto quanto confuso, não é verdade? Mas para alguns, que a palavra de Deus diz, para aqueles que têm ouvidos para ouvir, as parábolas elas esclarecem a verdade. Ao passo que para outros que rejeitam a Cristo e não dão ouvidos, essas parábolas elas têm um efeito contrário ao entendimento da verdade. As metáforas presentes nas parábolas, elas escondem a verdade daqueles que não desejam procurar o real significado daquilo que Jesus queria dizer. Ficou confuso? Eu vou te falar, vou simplificar. Jesus adotou essa forma de ensinar, era uma forma de trazer digamos que um juízo divino instantâneo para aqueles que não recebiam os seus ensinamentos com o devido respeito e a devida crença. Amém? De forma bem simplificada. Era uma forma de chegar a todos, não de forma simplificada, não de forma simples, mas ela identifica a real condição, a real intenção do coração daqueles que estavam ouvindo aquela mensagem. Então, quando nós lemos o que Jesus disse, nós percebemos que as parábolas não eram histórias simplificadas. Vocês entendem isso?
que as parábolas para aqueles que ouviram não são parábolas simplificadas, até Jesus disse isso. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nós vemos que Jesus torna as parábolas complexas aos olhos daqueles que não creem. É isso que Jesus faz. Está claro que os ensinamentos através da parábola tinham um propósito duplo. Primeiro, elas escondiam as verdades daqueles que eram incrédulos e infiéis, daqueles que não queriam compromisso, mas elas também revelavam os ensinos às pessoas que tinham ouvidos, desejavam crescer, desejavam aprender, desejavam estar mais maduras para aqueles momentos com Cristo. Quando nós pegamos, Jesus ensina tantas outras coisas, coisas que não eram comuns para aquela época, e que hoje talvez quando alguém ouve não faça o menor sentido. Se nós lemos o Sermão do Monte, é um sermão lindo, é um sermão maravilhoso, é um sermão precioso, que para muitas pessoas nos dias de hoje já é motivo de muita dificuldade de entendimento. Naquela época então muito mais. Eu quero ler com vocês o Sermão do Monte, Mateus 5, volta para trás, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Olha a profundidade desse ensinamento, porque Jesus, Ele tira o valor daquilo que o mundo diz que é importante, e coloca valor naquilo que Ele diz que é importante. Deixa eu te falar, na sua vida sempre vai ter pessoas querendo dizer, isso aqui é melhor, faça dessa forma, progrida desse jeito, vá para frente, dessa forma, faça negócio desse jeito. Jesus, Ele tem um outro meio, Ele tem um outro caminho, e eu posso te falar que o caminho dele é infinitamente melhor, e você não vai se esborrachar. Vamos ler aqui Sermão do Monte, olha só, ele diz assim, isso é Jesus ensinando os seus discípulos acerca do Sermão do Monte, tá? No Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou ao quê? Falar mais alto comigo, ele passou ao quê? Ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra nós, contra vós, contra mim, contra você. Jesus ensinou muitas coisas que são princípios poderosos para aquela época, para o dia que nós vivemos hoje, atualmente, nessa situação, nessa politização, tudo vira questão política. Jesus traz ensinamentos que ou nós precisamos voltar a um evangelho verdadeiro, ou nós precisamos voltar a praticar o evangelho verdadeiro. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vocês entendem a profundidade disso que Jesus está ensinando? O real valor, aquilo que realmente importa, é o que Jesus está mostrando desse lugar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, família. Esse período é um período que tem unido o Brasil, mas sabe qual é a tristeza? Que daqui a pouco, quando a água baixar, a cidade, o estado do Rio Grande do Sul voltar à sua rotina, com suas casas limpas, com dignidade, o povo vai voltar a se degladiar por causa de política. O povo vai tirar os olhos de Cristo mais uma vez, e vai voltar a defender aqueles que não merecem defesa. Você precisa defender a sua fé. A Érica pregou aqui, na conferência, o culto das 9 horas, sobre nós sermos apologetas nas nossas casas, para os nossos filhos.
Cara, você defende tantas coisas, você defende partidos, você defende ideais, mas quando nós falamos de Cristo, as pessoas se retraem, as pessoas recuam. Nós precisamos avançar, especialmente porque nós já temos o ensinamento. Se nós somos discípulos de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, você não vai retroceder, você vai avançar. Nenhum discípulo de Jesus retrocedeu. Se nós pegarmos o livro de Atos, se nós lemos o livro de Atos, quando eles foram perseguidos, quando Pedro e João são presos, e eles saem da prisão, quando Pedro diz, olha só, o que é melhor, eu fazer o que vocês estão falando, porque eles pediram para João, para Pedro, para de falar de Jesus, não fala mais de Jesus, toca o barco, faz outra coisa, deixa Jesus de lado. E ele fala, o que é melhor, eu fazer aquilo que vocês estão me pedindo, eu vou fazer aquilo que eu vi e eu vivi. E sabe o que eles fizeram quando eles saíram da prisão? Eles foram para casa, para um determinado lugar, onde estava um grupo de pessoas reunidos, e a Bíblia mostra que eles, cheios de temor, se juntaram e oraram, e foram cheios do Espírito novamente. Sabe o que falta para o povo de Deus, para a igreja de Cristo? Ser cheio novamente, o desejo por esse enchimento. Nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E o terceiro e último padrão que Jesus nos ensina é o envio. Então nós aprendemos a respeito de nós transmitirmos o propósito de Cristo, nós aprendemos a respeito de ensinar, e isso você pega para você, e na mesma medida que você está pegando para a sua vida, você começa a aplicar para a vida daqueles. Você tem que transmitir o propósito de Deus para aqueles que você tem discipulado, você tem que ensinar aqueles que você tem discipulado, mas ensinar as coisas certas. E o terceiro é o envio, porque o que Jesus ensina é que não adiantava para aqueles discípulos, eles represassem tudo aquilo que eles estavam recebendo, toda a experiência vivida, toda a história vivida. A gente sabe que humanamente o Mar Morto é morto, porque a salinidade dele é um absurdo, porque nada vive naquele lugar, só bactéria, na verdade. Mas filosoficamente, eles dizem que o Mar Morto é morto, porque ele recebe água do Mar da Galileia, e a água para ali, ela não corre para o Rio Jordão, ela não vai para um outro lugar, ou na verdade ela recebe água do Rio Jordão, me equivoquei, ela recebe água do Rio Jordão, e ela não escoa para outro lugar, ela fica represada exatamente onde ela está. Tudo que está represado gera morte, não gera vida. E o que Jesus ensina para os seus discípulos é, vocês precisam falar. É necessário vocês perpetuarem aquilo que eu estou ensinando. É necessário vocês pegarem todo o ensinamento, todo o conhecimento e colocar em prática e falar para outras pessoas também. Mateus 28, se você puder correr um pouquinho mais para frente a sua Bíblia. Mateus 28, versículo 18 a 20. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto a maioria de vocês conhece, amém? Quem conhece esse texto? Como que é conhecido esse texto? A grande comissão, amém? Eu quero ler de novo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui está a chave do negócio. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, fazei discípulos em todos os lugares. Aqui Jesus dá a grande comissão, mas o problema é que quando nós lemos esse texto, nós podemos focar em uma palavra, e é o que geralmente acontece. Nós olhamos esse texto, focamos em uma palavra e perdemos o verdadeiro significado. E aqui talvez você fique espantado. Geralmente, quando nós olhamos esse texto, qual é a palavra que nós focamos? Fala mais alto. Ide. Como se a grande comissão fosse o quê? Fosse o ide.
Na verdade, essa palavra está traduzida totalmente errada, porque a melhor tradução para ela seria: indo, enquanto vocês estão indo, vocês vão fazendo discípulos no meio do caminho. Porque no grego ele não existe o gerúndio. Eu vou explicar melhor. Nós podemos dizer que o verbo ide, no grego, ele não está aqui no imperativo. Na verdade, o ide está no particípio, que é como se fosse o gerúndio, qualificando o imperativo da frase. Então, isso significa que no grego, a ordem dada a Jesus Cristo não é o ide, é fazer discípulos. Você entende isso? Então a grande comissão não é o ide, é você fazer discípulos. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão se dirigindo a determinados lugares, a minha ordem é: façam discípulos em todos os lugares. Porque o id, ele dá a ideia de você vai, quando você chegar lá, você faz discípulo. Essa não é a grande comissão. A grande comissão que Jesus ordenou é para que nós façamos discípulos. Sabe por quê? Porque qualquer um pode ir. Uma seita pode ir. Uma igreja que prega heresia pode ir. Até mesmo um incrédulo pode ir. Mas o fazer discípulo não é para qualquer um. Fazer discípulo é somente para aqueles que pregam o evangelho de forma poderosa. Sabe, gente, sem o evangelho verdadeiro, é possível nós trazermos espectadores para os cultos. Sem o evangelho verdadeiro, é possível nós trazermos públicos para as conferências. É possível trazer consumidores para o mercado gospel. É possível nós trazermos fiéis para a campanha santa. Tudo isso é possível sem o verdadeiro evangelho. Agora, o que não é possível sem o verdadeiro evangelho é fazer discípulo. Você só consegue fazer discípulo se você pregar o verdadeiro evangelho. Porque somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta a Cristo ressurreto, é que tem poder para transformar vidas e gerar discípulos e fazer pessoas se apaixonarem por Ele como Ele deve. Essa mensagem, ela é tão poderosa que ela iguala a todas as pessoas. Essa mensagem, ela iguala pobre, rico, branco, preto, brasileiro, americano, japonês. Porque a mensagem de Cristo, ela não está fundada, ela não está firmada em alguém que tem algo a mais para oferecer. Não é sobre o mérito do homem. Essa mensagem linda e poderosa iguala a todos nós na condição de pecadores, na condição de inimigos de Deus, a menos que nós sejamos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo. Por isso nós temos essa ordem de seguir, de fazer discípulos em todos os lugares. Agora, não adianta apenas ir. A ordem direta é para que nós façamos discípulos, e a verdade é que muitas vezes nós temos gastado tempo demais com pessoas que não querem compromisso. Nós sempre temos aqueles amigos que nós não queremos deixar para trás. E eu não estou falando para você deixar os seus amigos para trás. Mas, meu querido, coloque a sua força naqueles que nunca ouviram o evangelho. Porque tem pessoas que estão gordas de tanto ouvir a respeito de Jesus, mas não querem um compromisso, não querem pagar o preço. A verdade é que quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é falar, quem traz o direcionamento, quem traz o convencimento é o Espírito Santo. Nós gastamos tempo demais discipulando amigos que não querem. E muitas vezes deixam claro para nós: cara, eu não quero, não é o meu momento, eu não quero fazer isso agora. E a gente fica insistindo, quando existe uma rede de pessoas ao seu redor, no seu trabalho, no seu caminho até a sua casa, dentro da sua casa, que estão desesperadas, buscando esperança, buscando fé, buscando salvação, e você só está focado em uma pessoa. Na igreja primitiva, conforme o evangelho avançava, conforme eles iam pregando, iam falando,
esse processo de discipulado, surgia mais líderes, surgia mais pessoas influentes, mais discipuladores eram formados. Como que eles faziam isso? Pregando o Evangelho. A verdade é que nós até podemos usar esse id como um imperativo, desde que necessariamente resulte em nós gerarmos transformação na vida daqueles que carecem da graça de Deus, carecem do favor de Deus, carecem da salvação, e isso resulte de fato em uma transformação genuína. Nós recebemos um propósito, nós temos que transmitir esse propósito. Nós recebemos um ensino, nós temos que compartilhar esse ensino, e nós temos que entender que nós fomos enviados para ir, para fazer discípulos. Enquanto nós estivermos caminhando, façamos discípulos. Como que era feito o discípulo na igreja primitiva? Você já parou para pensar que eles não tinham tempo de fazer amizade, para que depois os amigos se tornassem discípulos? Era do tipo, Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Quem crê e confessar será salvo, quem não crê vai ser condenado ao inferno. Quem quer aceitar Jesus? A galera aceitava Jesus, bora, aceitou Jesus, vamos batizar, todo mundo batizado, parabéns, você ganhou o certificado, discípulo de Jesus. Agora vai, ouve e prega aquilo que você diz, prega aquilo que você entendeu. Paulo, quando teve a sua conversão, foi o que ele fez. Paulo se tornou um dos maiores discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, seguidor de Jesus mesmo, Jesus já tendo morrido. Paulo foi tão impressionante o que ele fez, que hoje ele é mais famoso do que os discípulos que caminharam com Jesus. Mas Paulo, ele não ficou parado. Paulo teve aquele encontro com Ananias, ele não ficou parado naquele lugar, ele foi para a Arábia, ele se separou, ele estudou durante 3 anos, quando ele sai cheio de Deus, e ele fala, eu vou falar daquilo que eu vi, eu vou falar daquilo que eu vivi, Jesus Cristo me salvou. E é isso que nós precisamos fazer. Jesus influenciou o mundo, na esfera moral, na esfera artística, na esfera escolástica, legislativa e até mesmo no calendário. O calendário que nós usamos hoje foi influenciado por Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. Olha o poder daquele que nós servimos, olha quem é Jesus. Ele foi a maior influência que já existiu. Para aqueles que não conhecem Jesus e entraram aqui hoje pela primeira vez, ou seja a sua segunda, terceira vez, existe um jeito de você se tornar um discípulo desse homem grandioso que eu citei aqui. É você confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, somente através disso. Não é através da sua obra, não é através do quão generoso você é, não é se você deu para o Rio Grande do Sul doação ou deu dinheiro para o Rio Grande do Sul, não é sobre obra, é sobre a graça de Deus. E a graça de Deus foi estendida para você, para cada um de vocês que entraram neste lugar. E existe um jeito, é você aceitando no seu coração e confessando com a sua boca, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, você é um discípulo de Jesus. Você vai ser treinado, você vai ser preparado, você vai transmitir o que você viveu, você vai ser ensinado através das Escrituras, e você vai transformar a vida daqueles que te cercam. Eu queria pedir que a igreja feche os olhos. E eu queria falar primeiro com você, que nunca entregou o seu coração para Jesus, mas que entende que esse dia chegou. O dia onde você deseja ser chamado discípulo por Ele. O dia onde você decide fazer esse compromisso, para que você transmita o propósito, para que você receba tudo aquilo que Ele tem para te oferecer, para que você receba paz no seu coração, para que você receba amor. Então, quando você recebe, assim como o rio, você flui, você entrega para outras pessoas, você deixa fluir, vem em você e sai através de você. Jesus Cristo está aqui, querendo se encontrar com você. E eu quero te dar a oportunidade, se você deseja confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu não estou te chamando para se tornar um religioso, eu não estou te chamando para se tornar um membro da EA Church, eu estou te chamando para se tornar um discípulo
um seguidor de Jesus. Isso é o que importa. Se você deseja se tornar um seguidor de Jesus e nunca fez essa oração antes, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Onde você estiver, se você deseja dizer e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, onde você estiver, levante a sua mão e nós vamos fazer essa oração com você. Existe alguém aqui que deseja fazer essa oração? Amém? Ninguém? Glória a Deus pela sua vida, jovem. Te vejo aí atrás, glória a Deus. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Queria pedir, jovem, você que levantou a sua mão, ou você que deseja no seu lugar, se você puder ficar em pé, nós vamos orar com você e por você. Onde você estiver, pode ficar em pé. Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, após repetir o que eu vou orar aqui, você, por favor, escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela e entre em contato conosco. Nós queremos entender como nós podemos servir a sua vida, amém? Glória a Deus. É você mesmo, cara, talvez Deus tenha feito essa mensagem só para você. Talvez Deus tenha movido absolutamente tudo para que você pudesse receber. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que 1000. E existe hoje uma grande festa no céu, por uma ovelha que estava perdida e foi encontrada. Glória a Deus pela sua vida, você é valoroso, cara, você tem um propósito. Amém? Eu queria pedir, se não for muito, que você saia do seu lugar. Se você puder vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você deseja, se você está sentindo uma inquietação no seu lugar e deseja fazer essa oração também, saia do seu lugar. É tempo de salvação. A maior mentira que Satanás tem jogado na mente do ser humano é que ainda existe tempo. Você pode tomar essa decisão um outro dia, você pode tomar essa decisão na próxima semana. Nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Então, se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar onde você estiver e nós vamos orar por você, amém? Glória a Deus. Como você chama, jovem? Pedro? Deus abençoe, irmão. Coloca a mão no seu coração, ora assim, repete assim comigo. Senhor Jesus, repete comigo, Pedrão. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te agradeço pela sua salvação. E eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Pedro. Queria pedir que você, eu não sei para onde eles vão, para cá mesmo, só para você receber uma oração. A gente não vai te pedir nada, é só te conhecer melhor. Se você puder seguir os meus irmãos na consolidação, tá bom? Deus abençoe demais a sua vida. Eu queria falar com você, igreja. Eu queria pedir que você fique em pé onde você está. Quem concorda comigo que Jesus foi o maior influenciador que já existiu? A forma como Jesus liderou foi pela compaixão, pelo amor, pelo serviço. E a verdade é que aqueles discípulos entenderam o chamado e foram muito literais na execução daquilo que Jesus os ensinou. A prova disso é a expansão do Evangelho nos primeiros 66 anos. O Evangelho, para vocês terem noção, depois da morte de Cristo, ele em 66 anos, até a morte de João, o último discípulo que morreu, ele sai de Jerusalém para 12 nações diferentes. O Evangelho é poderoso, cara. Você precisa acreditar naquilo que o Evangelho pode fazer. O Evangelho salvou a minha vida, salvou a sua vida. Essa é a maravilhosa graça de Cristo. Nós precisamos levar as coisas de Deus mais a sério. Existem pessoas que estão morrendo. Existem pessoas que estão sendo entregues ao álcool, à prostituição, à idolatria, porque a igreja de Cristo tem se calado, porque a igreja de Cristo não tem se posicionado. E eu quero falar que assim como nós fizemos na semana passada, é um momento de reset, é um momento de nós começarmos de novo. Sabe quando você começa a namorar?
Você está tão apaixonado pela sua namorada. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Érica, ela sempre foi linda, mas eu achava ela tão maravilhosa, e eu queria desfilar com ela. E eu olhava para os meus amigos e falava: bando de Zé Mané, eu tô com a mulher mais incrível do mundo, e vocês aí, com esse monte de trubufu. Quando a gente ama alguém, cara, a gente quer exibir, não é verdade? Quando você tem um filho, você quer que todo mundo veja. O filho nasce com aquela cara de joelho linda, e você fala: olha o meu filho, que lindo. Só você acha ele lindo. Todo mundo fala: uau, que incrível. Ele sai e fala: nossa, você viu que estranho, né? Mas meus filhos eram lindos. Mas tudo que tem valor para nós, nós queremos mostrar. Tudo que tem valor para nós, nós queremos compartilhar. É por isso que nós falamos, quando você tem uma experiência boa, você quer que outras pessoas tenham experiências boas. Vai naquele restaurante que as pessoas são gentis. Compre esse produto, que esse produto é bom. Mulher faz isso. Essa maquiagem é incrível. Os homens fazem isso. Cara, aquele barbeiro, faz a barba legal pra caramba. Você vai lá, é bacana, o papo é bom, rola a conversa. A gente compartilha as coisas boas. Agora, por que não existe o mesmo ímpeto, a mesma paixão, a mesma necessidade de compartilhar algo que salvou as nossas vidas? E eu olho para a igreja, eu não tenho raiva. Eu não consigo ter raiva. Eu tenho compaixão, cara. Porque Satanás tem cegado o entendimento da igreja. Mas é tempo de nós orarmos para que as escamas sejam arrancadas, para que nós possamos ver os propósitos, para que nós possamos enxergar as batalhas espirituais, e para que você entenda que você foi criado com um propósito. Você foi criado com um propósito único que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Quantos entenderam essa mensagem no dia de hoje? Se você é um discípulo de Jesus, as suas ações precisam mostrar que você de fato é um discípulo de Jesus. Não é falando, é agindo. As pessoas mais nos observam do que nos ouvem, sabia disso? Não adianta você falar: Jesus Cristo salvou a minha vida, Jesus Cristo me guardou, me purificou, eu fui comprado a preço de sangue, e você dá um mau testemunho do lado de fora. É melhor não falar. A palavra de Deus diz que é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Olha o peso dessa palavra. Quantos daqueles que frequentam a igreja não cometem escândalos, não envergonham o nome de Jesus, não fazem as coisas como deveriam fazer? Sabe o que a palavra diz daqueles que cometem o escândalo? Que melhor fosse se amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e se atirassem, do que desvirtuar qualquer um daqueles que ainda não conheceram o Evangelho. Nós precisamos encarar com mais seriedade, família. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão sendo abraçadas pelo mundo. A sua voz chega onde a minha não chega. Quantos aqui, vou dar um exemplo, quantos aqui trabalham numa empresa bacana? Quantas das pessoas que você conhece, que me conhecem, que me ouvem? Pouquíssimas. Eu não sou uma pessoa que tem o tanto de seguidores que o Lamartine tem, não é verdade? Eu não consigo falar de Jesus para essas pessoas não conseguem me ouvir, mas elas podem te ouvir. Mas elas podem ouvir aquilo que você tem para dizer, e você não precisa de um curso teológico para falar quem Jesus é na sua vida. Sabe como funciona? Um dia você senta, através das suas atitudes, as pessoas vão observar que você é uma pessoa diferente, e um dia elas vão falar: cara, eu vejo, o mundo define assim, você é uma pessoa iluminada, existe uma áurea boa assim em você, existe uma energia boa. É hora de você falar: essa energia se chama Espírito Santo, e Ele quer também gerar algo bom em você.
Aí a pessoa fala: como que eu faço isso? Conta a sua história, conta como você foi transformado, como Ele te lavou, como Ele te comprou, de um jeito leve, não daquele: meu irmão, desse jeito não, tá? Meu irmão, se você não se converter, vai queimar no inferno. Está sentindo o cheiro de enxofre? Então, é o que você vai comer lá. Assim você não converte, cara. Até pode converter, porque o Espírito Santo faz qualquer coisa. Mas nós não fomos comprados pelo medo. Somos comprados por amor, pela atitude de amor. E é essa atitude que nós temos que fazer. Vou parar de falar aqui, porque eu quero que vocês digiram isso com muita sabedoria e muita alegria no coração. A mensagem de Cristo não é uma mensagem para gerar peso, é uma mensagem para trazer leveza para você. Essa mensagem é para você sair daqui sabendo: uau, eu sou um discípulo de Cristo. Uau, eu vou sair daqui, eu vou transmitir o propósito, eu vou aprender porque Ele me ensinou através da palavra, eu vou comer a palavra de Deus, eu vou aprender. E mais do que isso, eu entendi que a grande comissão não é o ID, mas é eu fazer discípulo. Então, como eu faço discípulo? Começa a pregar, começa a falar, deixa Deus te usar e você vai ser transformado. Amém? Glória a Deus, família.